Você já ouviu falar de pessoas que apostaram tudo em criptomoedas e simplesmente desapareceram? Algumas dessas histórias viraram lendas da internet. Outras foram abafadas, esquecidas ou tratadas como boatos. Mas a história que eu vou te contar, agora, é diferente. Não porque ela é mais chocante ou mais misteriosa, mas porque, pela primeira vez, alguém resolveu contar a verdade. E o mais surpreendente? Essa história não é apenas sobre dinheiro, é sobre escolha, sobre risco, sobre coragem. É sobre como uma decisão solitária, feita em silêncio, pode mudar completamente a trajetória de uma vida. O nome dele era Ethan Carr. Nada especial. Um homem comum. Trabalhava como analista de dados em uma empresa mediana no centro da cidade. Ganhava pouco mais de $3.000 por mês. Vivia em um apartamento apertado com a esposa e 2 filhos pequenos. Levava uma vida normal, como a maioria das pessoas. Todo dia acordava às 6, tomava um café simples, pegava o metrô, enfrentava o trânsito, fazia seu turno e voltava exausto. Mas havia algo diferente em Ethan. Algo que ninguém percebia. Ele carregava um incômodo silencioso, como se estivesse sempre em busca de algo, de uma saída, de uma chance. Tudo começou numa manhã qualquer. Ethan estava indo para o trabalho, como sempre. No metrô lotado, ele esbarrou sem querer no celular de um passageiro que assistia a um vídeo com a seguinte chamada: "Jovem compra Bitcoin em 2014 e hoje vive em uma ilha privada." Ethan viu aquela frase apenas por alguns segundos e algo ficou martelando na cabeça dele o dia inteiro. Ele tentou ignorar, tentou focar no trabalho. Mas quando chegou em casa, depois de colocar os filhos para dormir, abriu o notebook e digitou pela primeira vez na vida a palavra criptomoedas. A partir daí, ele mergulhou em um universo totalmente novo. Começou lendo artigos, depois passou a assistir vídeos, tutoriais, documentários. Em poucos dias, Ethan já sabia o que era blockchain, como funcionava uma exchange, como armazenar cripto em uma cold wallet e quais moedas estavam em tendência. Era como se ele tivesse descoberto um novo idioma. Um idioma que fazia sentido para ele. Ele ainda não tinha investido nada, mas a semente já estava plantada. O que ele não sabia era que essa curiosidade iria se transformar em obsessão. No mês seguinte, a empresa de Ethan anunciou uma série de cortes. Ele não foi demitido, mas pela primeira vez sentiu o chão tremer de verdade. O medo se misturou com a ansiedade. E naquela mesma noite, no banheiro da própria casa, com o notebook apoiado na pia, ele fez sua primeira compra. Eram $500 em Bitcoin. Uma fração pequena, mas que significava tudo para ele. Aquilo não era apenas um investimento, era um grito de liberdade. Um ato silencioso de alguém que já não aguentava mais ser controlado pelas regras do sistema. Mas o que Ethan não sabia era que a jornada estava só começando. O mercado cripto, como você deve saber, é extremamente volátil. E nos primeiros meses, ele viu seu investimento cair pela metade. Depois, subir 30%. Depois, cair mais ainda. Foi como uma montanha-russa emocional. Ele começou a estudar padrões, gráficos, movimentos de mercado. Descobriu fóruns secretos, grupos no Telegram e perfis anônimos que compartilhavam informações antecipadas. Era um mundo subterrâneo, feito de códigos, especulação e estratégias. Ethan já não dormia direito e mal falava com a esposa. Em uma dessas madrugadas de pesquisa, ele encontrou algo curioso. Uma moeda chamada Soulburn. Pouco conhecida, quase ninguém falava dela. Mas algo nos padrões de movimentação chamou sua atenção. Grandes carteiras estavam acumulando discretamente, como se soubessem de algo que os outros não sabiam. Ethan não teve dúvidas. Vendeu o carro, empenhou as joias de casamento, pegou o limite do cartão e investiu tudo. Ao todo, $6.000. Era tudo que ele tinha. Alguns diriam que foi loucura,
mas Ethan chamava de última chance. 3 semanas depois aconteceu. A Soulburn explodiu. Saiu de centavos para dezenas de dólares. E em menos de 2 meses, Ethan viu sua carteira atingir 1,2 milhão de dólares. Foi um dos dias mais intensos da vida dele. Mas o que deveria ser um momento de celebração se transformou em medo. Ele começou a receber mensagens estranhas, contas anônimas, algumas ameaçadoras. Alguém hackeou sua conta secundária de e-mail. Mandaram fotos da sua família e mencionaram uma tal de Chave 42. Ethan entendeu o recado, e na noite de 12 de junho, ele tomou uma atitude inesperada. Ele transferiu todos os fundos, 1,2 milhão de dólares em cripto, para uma carteira chamada Gateway Omega. E então, desapareceu. Nenhuma outra movimentação, nenhum login, nenhum contato. Ele sumiu. Deixou para trás o apartamento, a esposa, os filhos e qualquer traço da sua antiga vida. A única coisa que restou foi um notebook antigo, onde ele havia colado um post-it amarelo com a seguinte frase: "A riqueza real exige coragem que a maioria não tem." Essa foi a última mensagem de Ethan, pelo menos por um tempo. Nos anos teus seguintes, o nome dele virou boato entre grupos de investidores. Muitos diziam que ele havia sido sequestrado. Outros acreditavam que havia fugido para um paraíso fiscal. Mas ninguém sabia ao certo. Até que, 3 anos depois, uma nova criptomoeda surgiu nos bastidores. Chamava-se Omega Coin. Totalmente anônima, descentralizada, com um white paper revolucionário. Mas o que realmente chamou atenção foi um endereço de carteira vinculado ao projeto. Era o mesmo para onde Ethan havia transferido seus fundos. A comunidade cripto entrou em frenesi. Teria Ethan criado sua própria moeda? Teria ele desaparecido para construir algo do zero, longe do radar, sem interferência de governos ou corporações? A resposta ninguém conseguiu confirmar, mas os sinais estavam lá. O estilo do código, a estrutura dos contratos, até o nome, Omega, o fim, ou o recomeço. O mais impressionante foi que a Omega Coin começou a crescer. Silenciosamente, discretamente, exatamente como Ethan havia previsto com a Soulburn. E então, ela estourou. Muitos acreditam que Ethan se tornou um dos homens mais ricos do mundo, cripto. Mas para ele, não era mais sobre dinheiro. Era sobre controle, sobre liberdade, sobre criar algo que não pudesse ser destruído por bancos, governos ou elites. Ele havia vencido o sistema, e sua história deixou um legado, um aviso, um exemplo, e é aqui que a história encontra você. Porque talvez, ao ouvir isso tudo, você esteja se perguntando: isso é real? Eu teria coragem de fazer o mesmo? E a resposta? Não importa. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. Porque enquanto você hesita, outros já estão construindo impérios digitais. Enquanto você espera segurança, outros estão criando o futuro. E talvez, só talvez, a diferença entre você e o próximo Ethan seja apenas um clique.